Missy, eu sinto tanto a sua falta. Minha irmãzinha, eu queria tanto que você voltasse para mim e sentasse ao meu lado. Nós riríamos e brincaríamos outra vez, se ao menos você tentasse. Você sabe que eles mostrariam o caminho que conduz ao outro lado. 21 de agosto de 1989 é a data de lançamento de Conspiracy, o quarto álbum solo do King Diamond, e que dá continuidade à história que foi contada em Then. Por isso, se você não viu o vídeo referente a ele, veja, depois volte aqui e, assumindo que você já viu e está aqui agora, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Ana Franskowiak, escritora, tradutora, revisora e a Nômade Cósmica. Esse é um canal sobre rock, metal e livros, e vamos a essa então, que é a minha segunda história favorita dele, e logo eu vou contar por quê. Bom, aquele instrumental cabuloso, estes versos iniciais, tudo isso, o refrão também, faz de Ed the Graves uma das músicas mais cinematográficas, não só desse disco, mas eu acho que de tudo que ele já compôs. Eu ainda sonho com adaptações para o cinema desses álbuns. Quem sabe em algum momento, quando eu lancei meu primeiro vídeo sobre o Mercy, eu falei sobre quadrinhos e, aconteceu. E o que é que nós temos aqui? O King, fictício aquele, adulto, voltando, depois de anos trancado no sanatório, para reclamar os seus direitos de herdeiro do casarão. Mas antes, ele vai passar no cemitério, visitar o túmulo da irmã. Se vocês bem se lembram, não sobrou muito dela, mas enfim, isso é outra história. Então começa aqueles espíritos se erguendo, ele se sentindo vigiado, daqui a pouco sente aquela mão gelada sobre a dele. É a Missy, e ela vai falar o seguinte, que além dos túmulos, existe um portão que conduz até os mortos. Temos que partir antes do amanhecer, caso contrário, queimaremos. Quanto à capa, a gente tem ali o King, loucaço e tal, porque ele rejeitou a ilustração que seria a capa proposta originalmente. Uma pena, porque eu gosto muito daquela arte, tem tudo a ver com o que acontece aqui nessas duas primeiras músicas, e a formação que gravou Conspiracy é a mesma do Zen. Mas por que Mikkey D não está na contracapa naquela fotinho reveladora, sugestiva? Pelos motivos que eu contei já no vídeo do Fatal Portrait, então vocês vejam aí na playlist na sequência. Sleepless Nights é tão favorita que eu usei como epígrafe versos dela num conto meu, que é inspirado lá no Fatal Portrait, mas enfim. Uma curiosidade muito legal sobre essa música é que o David Byron, maravilhoso, lá do Uriah Heep, em carreira solo, tem uma Sleepless Nights também. E ele é uma das influências do King, mas isso eu falo mais em outro vídeo. O que acontece aqui? Ele está dizendo que não consegue dormir à noite, que é nesse momento que eles vêm falar com ele, se manifestam na sua cabeça, mas tudo bem, afinal de contas é para isso que o dia serve. Então a gente tem aquele momento, aquela estrofe que eu acho cabulosíssima deles falando, porque afinal ele faria qualquer coisa para ter a sua irmã de volta. Até um pacto com essas entidades. E aí ele acaba se tornando ali uma criatura meio que involuntariamente notívaga, porque só de dia ele consegue dormir livre dessas vozes. E aí tem aquele final maravilhoso, coisas que só Andy LaRocque faz pela gente. Essa música é muito boa. Lies. Tem algo nela, digam que eu não estou doida, que lembra muito a estrutura de The Family Ghost, que eu também gosto muito, lá do Abigail, que obviamente já tem vídeo aqui. E o que é que ela diz? Bom, vocês se lembram do Dr. Landau que aparece lá no finalzinho de Zen? Pois é, aqui está ele. O King faz terapia e tudo. Ele o descreve como uma pessoa extremamente desagradável, aquele ar de prepotência, arrogância, ele tem mau hálito, e ele fala que vai contar o tipo de mentira que o doutor gosta, porque ele é bem o tipo de imbecil que merece mentira. E por causa dessas mentiras, ele vai deduzir que ele está bem, está curado. Será que não é hora de você rever a sua mãe? Né? Então ele vai lá pro casarão e vai arrumar tudo, diz que não deixa nem vestígio de chá, do machado, de nada, e vai esperar por ela então. A Visit from the Dead começa tão calminha e com uma estrofe ali descrevendo umas coisas tão bonitas que só podia ser um sonho misturado com lembrança, lembrando que coisas descritas nela são semelhantes ao episódio que fez o Geezer Butler escrever a Black Sabbath. Está lá
King dormindo, daqui a pouco diz que não consegue ver nada, cama se mexendo e tudo, e um vultinho ali aos pés da cama, uma menina. Missy, voltou? Sim, para te dizer, meu irmão, fica atento, algo muito ruim vai acontecer. Ah, mas espera, não vai embora antes de me contar o que é. Eu vou te enviar um sonho. E vamos então para o lado B do vinilzão. The Wedding Dream abre com Marcha Nupcial, que é um dos sons mais conhecidos do mundo, mas pouquíssima gente sabe. É de Richard Wagner. Enfim, está lá o King sonhando, ele está testemunhando um casamento, a noiva está entrando e quem é? É a mãe dele e ela anda de um jeito meio estranho, conforme a sua descrição. E quem é o noivo que se vira para recebê-la? Quem? O doutor, é isso aí. E daí depois uma confusão, ele fica desesperado, isso tem que ser impedido e ele investe contra ela com aquele mesmo objeto lá do Dan. E daqui a pouco o doutor foge e ele diz ouvir alguém pedindo ajuda e esse alguém é ele mesmo. Crazy Dream, como diria Robert Plant, e aí ele acorda e mesmo assim tá super confuso, perturbado pelo que viu. Amon Belongs to Them também é outra que eu gosto demais. Está lá o King esperando, ouve alguém na porta, a mãe chegou, ele abre, mas ela não vem sozinha, veio com o doutor. E ele fica tipo, não, ele não pode entrar, mas por quê? Eu te conto aqui, entra e tal. E o doutor se fazendo, não, tudo bem, vão lá, vocês têm muito a discutir. E aí ele vai contar. A Missy frequenta aqui a casa durante a noite, mas por favor, não conta pra ninguém. Mas por que você não quer que ele entre? Por causa daquele pacto que ele fez lá na Sleepless Nights. Então agora, Amon belongs to them. A casa pertence a eles em troca de poder rever a irmã, mas também não conta isso pra ninguém. Tá tudo bem. E termina a música com ele dizendo que sentiu algo lhe espetando e ele desfalecendo. Momento zoeirinha, humor ácido, agora eu entendo um professor que eu tive que disse eu prefiro advogar pro caso criminal mais cabuloso do que direito de família e sucessório. Ah, se casou com B, divorciou, casou com C, teve filho, filha e veio eles de brinde na casa. Enfim, Something Weird é um título sensacional, muito bom para essa instrumental, porque é o que está acontecendo, a gente consegue, eu sinto pelo menos isso, entrar na mente ali do King, vítima da conspiração, a qual alude o título, e a gente fica pensando, o que será que vai acontecer agora? Comenta aí se você já viu um clipe, acredito que feito por fãs da Victimized, todo em quadrinhos, onde fundiram o King fictício e o King real. Voltando, o que essa música vai dizer? E ele está nos contando que o doutor e a mãe, sem nenhum traço de culpa, o deixaram lá, caído no chão, e foram procurar o padre, pastor, sacerdote local, um tal de Samael, cujo nome significa veneno de Deus. E comenta também se você gosta da banda com esse nome. O que vai acontecer? Essa duplinha dirá a ele, nesses termos pejorativos, o senhor se lembra daquele louquinho, King, que quando era criança assassinou a avó? Pois bem, ele está de volta e agora está encapetado. O que a gente faz? E ele responderá, pelo que vocês me contam, não podemos salvá-lo. Não percamos tempo ou ele vai distorcer as nossas mentes. Temos que ir e fazer o que deve ser feito. Vocês me perdoem o regionalismo, mas primeira vez que eu ouvi Let It Be Done, eu tomei um cagaço. Seja pelo que acontece ali do início, no final, aqueles ruídos que ela tem, aquele instrumental todo, e olha o que ela diz. É um diálogo entre o Landau e o Samael. Quem colocará fogo no esquife? Acho que você e sua esposa devem fazê-lo, enquanto eu mantenho o demônio preso aí dentro com o meu crucifixo. Ele já está no caixão. Use a tocha e depois o que sobrar dele nós jogaremos dentro da cova da sua irmã. Sim, que assim seja. Let it be done. E antes, na outra música, ele ainda fala com a mãe do King. Logo, a casa será nossa. Não é maravilhoso? Cremation, que a gente pode dizer que é basicamente instrumental, tem uma única estrofe ali no final, aparece no jogo Brutal Legend.
estrelado por um personagem chamado Eddie Riggs. Vejam meu vídeo sobre Eddie, né? Ficou muito da hora. E, gente, ela também aparece no início do DVD, maravilhoso, não canso de falar dele, Songs for the Dead, e essa música é muito boa, simplesmente isso. E por que eu considero que essa é a história mais macabra que o King já escreveu e a minha segunda favorita depois de The Eye? Bom, porque tirando todos os elementos sobrenaturais, o que temos é algo que poderia acontecer com qualquer pessoa, especialmente praticado por pessoas que se enquadram em setores da sociedade que são praticamente santificados. E esse coitado desse personagem só se ferrou do início ao fim, seja com a avó perturbada, com a mãe sem vergonha, com o médico pior ainda, e como diria Lev Tolstói, as famílias felizes são todas iguais, as infelizes não mesmo. Seja com ou sem conspiração, os meus vídeos do Mercy e do King são alguns dos mais afetados por questões de alcance, não pode falar isso, não pode falar aquilo, não pode fazer nada, então eu te peço, se você gostou, compartilha com outras pessoas, comenta, deixa joinha, isso não custa nada, nem de tempo, nem de dinheiro, e ainda me ajuda um montão. E eu te vejo então num próximo vídeo. Forte abraço, ótimas músicas e leituras, e do widzenia. Todo respeito a Abigail, que caberia uma parte 3, mas eu realmente gostaria de ver a parte 3 disso aqui, com o King cumprindo aquilo que ele fala na única estrofe da Cremation.